Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você estiver assistindo esse vídeo, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre método científico, nós vamos fazer a correção do exercício número 5 do capítulo 1 do livro de Biologia do Amabis e Marto, chamado Biologia Moderna, da edição de 2016. Segue o enunciado. Exercício número 5. Com o objetivo de testar a eficiência de uma nova vacina contra uma doença chamada febre aftosa, vacinou-se um lote de 20 vacas, deixando outras 20 sem vacinar. Após algum tempo, injetou-se em todas as vacas o vírus causador da febre aftosa. O lote não vacinado constitui A. O grupo de controle, B. O grupo experimental, C. A hipótese, D. A observação. Então, vamos entender melhor esse enunciado. Olha só, então, um lote de 20 vacas foram vacinadas. Outro lote de vacas, por sua vez, não receberam vacina. Depois de algum tempo, todas receberam a vacina. Então, o que será que aconteceu? Por que isso aconteceu? Para respondermos com tranquilidade, vamos fazer uma revisão. Tá prestando atenção mesmo? Então, veja só. Tem alguns conceitos que nós precisamos revisar para entendermos a questão e respondermos corretamente. Então, só para relembrar, o método científico é um conjunto de normas, regras, procedimentos que devem ser seguidos durante uma investigação, para que o seu trabalho tenha credibilidade, certo? Então, o método científico, ele possui algumas etapas. E essas palavrinhas aqui são algumas etapas do método científico e nós vamos falar delas para a gente conseguir responder a questão. Então, o método científico começa com uma observação que vai levar o cientista a um questionamento, tá? E depois desse questionamento, ele vai apresentar uma hipótese, que é uma possível explicação para aquela pergunta ou para aquele problema que precisa ser resolvido. Então, essa hipótese vai ser testada por meio de um experimento. Nesse caso aqui, a etapa do experimento tem dois grupos, um grupo experimental e um grupo controle. Qual que é a diferença? O grupo controle é aquele teste que vai ser feito sobre condições controladas. Então, significa que vai ter um ou poucos fatores alterados de cada vez, para que seja controlado. E esse grupo experimental é aquele que vai receber a variação. Então, o grupo controle e o grupo experimental estão relacionados, têm uma ligação entre si. Vamos exemplificar aqui então com o nosso enunciado. Tem um grupo de 20 vacas que foram vacinadas. O outro grupo de 20 vacas não foram vacinadas. Então, qual é a diferença? Por que será que acontece isso? Então, falando da etapa experimental, esse grupo que não recebeu a vacina é o grupo controle. E o grupo que recebeu a vacina é o grupo experimental, porque eles estavam testando se a vacina era eficaz ou não. Então, esse grupo sem a vacina é chamado de grupo controle. Esse grupo controle ele serve para fornecer um padrão ou uma referência que vai permitir avaliar se essa vacina teve efeito ou não, se os efeitos foram positivos, foram esperados ou não.
E como? Mais para frente no exercício diz que todas as vacas foram vacinadas posteriormente, isso significa que a vacina foi eficaz, a vacina deu certo. Agora que nós já compreendemos, então, vamos voltar ao exercício para respondê-lo. Então, com o objetivo de testar a eficiência de uma nova vacina contra a doença chamada febre aftosa, vacinou-se um lote de 20 vacas, deixando outras 20 sem vacinar. Após algum tempo, injetou-se em todas as vacas o vírus causador da febre aftosa. O lote não vacinado constitui, então, o grupo de controle, o grupo experimental, a hipótese ou a observação. Então, de acordo com o que a gente acabou de revisar, né, esse grupo, esse lote que não foi vacinado, faz parte do grupo de controle, certo? É aquilo que vai fornecer um padrão ou uma referência para avaliar se aquela vacina foi eficaz ou não. Certo, galerinha? Então, olha só, espero ter ajudado vocês. Bom estudo e até o próximo vídeo.